Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula do dia 20 de setembro, aqui do curso de formação de professores dos Colégios Militares do Estado de Goiás, curso promovido pela FECHEG. Uma dica que eu acho que eu esqueci até de falar na outra aula, quem quiser fixar minha tela, se vocês clicam na minha imagem, vocês conseguem fixar só para minha tela ficar para vocês. É uma opção que muita gente usa para não ficar vendo outras pessoas, né? E ficar mais focado na minha pessoa. Eu não fixo a tela de ninguém porque eu adoro ver a carinha de vocês. Para a gente que dá aula, vocês sabem disso porque vocês deram aula online, ver a carinha dos alunos é importante, tá? Para mim também. Relembrando, qualquer momento que vocês precisarem me interromper, pode ligar o microfone, me interromper, que eu paro o que eu estiver falando, ou termino o raciocínio, e logo depois falo com vocês sem problema nenhum, tá? Como eu falei nas outras aulas, quem quiser ligar a câmera, eu fico feliz, tá? Adoro ver o rostinho de vocês. E e aí é isso, tá? Vou começar aqui relembrando um pouco da aula passada. Por quê? Não só porque a gente não conseguiu gravar a aula passada, mas também pelo fato de, como eu falei algumas coisas que eu acho muito importantes na aula passada, vou falar de novo para quem não estava, quem não assistiu, não perder esse momento, tá? E, ó, quero que vocês participem, senão vou puxar a orelha de vocês aí. Vamos lá. Primeiro, a gente conversou muito sobre a ordem que a gente ensina o movimento das peças, por que a gente ensina o peão primeiro. A gente falou que o peão é uma peça mais difícil para aprender, por isso a gente ensina ele primeiro, não porque ele é mais difícil, mas porque quando você ensina o peão, você já tem a oportunidade de jogar já jogos com peça. Se fosse jogar um jogo só com rei, ficaria mais chato. E os alunos já querem jogar contra o amiguinho. Então, o Roger já quer jogar contra o André, o Sandro já quer jogar contra o Antônio. As crianças querem jogar, os adolescentes também, tá? Então, por isso a gente ensina o peão primeiro. Relembrei muito, falei muito do rei, e eu vou continuar falando sempre, lembrar de falar com as crianças, não pode capturar o rei hora nenhuma. Então, botou o rei do adversário em perigo, vocês já vão falar na aula de vocês, ó, qualquer jogo que vocês estiverem jogando, colocou o rei do adversário em perigo, levanta o dedo, chama o professor, que o professor vai até a mesa de vocês e vai ver o que aconteceu. Aí vocês vão falar, ó, colocou o rei em perigo, eu coloquei o rei dele em perigo, ele não viu e fez outra jogada. A gente vai consertar isso aí, vai voltar aquela jogada do amiguinho para ele resolver aquele problema do rei em perigo. Isso vai ser muito importante no nosso próximo capítulo, porque no nosso próximo capítulo a gente vai falar sobre movimentos irregulares, cheque e checkmate. Então, isso vai ser muito importante para vocês estarem, para ajudar vocês nesse processo de ensino-aprendizagem desses três conteúdos, principalmente no conteúdo de cheque e de lance regular, tá? Então, lembre-se, atacou o rei do adversário, o adversário não viu, fez outra coisa, não vai capturar o rei. Detalhe, vocês vão ensinar isso para seus alunos vão chegar na aula seguinte e vão falar assim, professor, joguei com meu pai, ele não viu e eu capturei o rei dele. Vocês vão escutar isso. As crianças vão demorar muitas aulas. Vocês vão estar ensinando checkmate, vai estar alguém falando que checkmate é quando captura o rei do adversário. Vocês vão escutar muito isso, tá? E toda vez que vocês escutarem isso, lembra, não pode capturar o rei do adversário. Então, colocou o rei do adversário em perigo, ele não viu, fez outra jogada, chama o professor, volta a jogada. Se vocês estiverem dando aula para algum aluno online, o próprio programa do computador não vai deixar isso acontecer. Então, quando o rei do adversário está em perigo, já tem uma inteligência artificial no programa que não deixa ele fazer uma jogada que não seja salvar o rei do perigo, tá? Então, vocês fiquem tranquilos aí se estiverem trabalhando no online isso aí. Tá bom? Comentei muito na outra aula, logo depois do movimento do rei, que a gente trabalha o movimento da torre, porque a torre
boa noite para o Mário, porque a torre é a peça mais fácil que a gente tem no jogo de xadrez. Tá? Acabamos de ensinar o movimento da torre, a gente ensina, então, como eu falei na outra aula, o movimento do bispo, logo depois o movimento da dama e logo depois o movimento do cavalo. Comentei também na outra aula a importância da gente, na primeira aula que a gente está aprendendo o movimento de uma peça, colocar algum jogo adaptado que trabalhe só o movimento daquela peça. Falei com vocês, por exemplo, da batalha de torres, que dá para jogar até com 4 jogadores. Bota lá a torre, tem quem capturar mais peças ganha. Essas peças podem ser tampinhas, podem ser pedrinhas coloridas, não importa. O importante é movimentar a torre. E na segunda aula do movimento da torre, vocês podem botar as torres, os peões, o rei, com o mesmo objetivo daquela batalha de peões. Ou capturar todos os peões do adversário, ou chegar com o peão do outro lado para vencer o jogo. Tá? Então, só relembrando isso, tá? Vai jogar o bispo, mesma coisa. A única diferença é que o bispo você não vai conseguir jogar com 4 jogadores, porque senão fica mais complicado, porque existe um bispo de casa branca que não pisa na casa preta e um bispo de casa preta que não pisa na casa branca. Então, dica minha, vai jogar batalha de bispos, jogue 2 contra 2 só. Comentei com vocês também como que a gente pode fazer com que os adolescentes gostem do xadrez. Porque, infelizmente, tem aqueles adolescentes, aquelas crianças que acham que o xadrez é muito parado, aqueles que você fala assim, hoje a aula é livre, então vamos jogar futebol. Tem aquele monte que acha isso. Então, falei com vocês, para vocês, que vocês podem pegar esses jogos adaptados e, às vezes, em vez de jogar 1 contra 1 na sala de aula, levar para a quadra da escola, fazer um basquete real, por exemplo, fazer alguma atividade com basquete, que depois ele tem que fazer uma jogada no tabuleiro. Comentei sobre vocês pegarem e conversarem com outras disciplinas, conversarem com a história, conversarem com a matemática, conversarem com a geografia e fazer jogos adaptados de movimento das peças, também trocando ideias com esses outros professores. Tá? E isso é muito legal essa interação, essa conversa de uma matéria com a outra. Inclusive, essa conversa das matérias do xadrez com outras disciplinas vai criar uma justificativa pedagógica maior ainda para a inclusão do xadrez dentro da escola. Por quê? Porque o pedagogo lá da escola, ele vai começar a enxergar que o xadrez não é um simples jogo, igual muita gente acha. Ele vai começar a perceber que vocês estão usando o xadrez como ferramenta pedagógica. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês aqui gostariam que, quando vocês estivessem numa sala de aula explicando, que todos os alunos ficassem prestando atenção, que os alunos não conversassem. Eu tenho certeza que vocês gostariam que os alunos, quando estivessem numa situação, um problema, eles pensassem na melhor solução em vez de tentar achar uma resposta no susto ou de supetão. Então, eu tenho certeza que vocês querem isso. Por quê? Porque isso vai melhorar a qualidade da aula de vocês. Isso também vai fazer com que vocês tenham alunos críticos que pensam melhor nas tomadas de decisões. Então, toda essa conversa do xadrez vai ajudar vocês. E outra coisa, aquela criança lá que só quer jogar futebol, aquela criança lá que só quer, aquele adolescente, criança, que só quer brincar, quando vocês falam com eles, quando vocês colocam alguma atividade da educação física, por exemplo, dentro da quadra, e bota eles para aprender o movimento de uma peça, às vezes correndo, ou às vezes trabalhando em equipe, vai fazer com que eles gostem mais do xadrez. Tá? Eles vão perceber que o xadrez não é aquele joguinho parado que muita gente acha que é. Tá? Comentei depois da dama, que é muito legal fazer a batalha da dama contra peões, uma dama contra 8 peões, ou então batalha de damas, colocar lá 3, 4 ou 2 jogadores jogando com a dama. Também comentei de um jogo adaptado que é muito legal, que 2 crianças jogam, eles pegam um monte de peça, bota aleatória pelo tabuleiro, bota o rei também, e é um jogo individual. Então a criança pega, bota a dama num lugar e a dama tem que fazer captura, tem que capturar a peça em todos os movimentos. E no momento que a dama não conseguir fazer uma captura,
esse jogo para e vocês contam quantas peças sobraram. Então, ou seja, esse jogo é maneiríssimo, muito legal. Enche o tabuleiro, pega, por exemplo, as 32 peças do xadrez e coloca elas no tabuleiro. Aleatórias, espalhadas pelo tabuleiro. Pega uma dama, escolhe um lugar para ela ficar. E aí fala para o seu adversário, ó, você vai fazer captura. No momento que você não capturar nenhuma peça, você para e a gente conta quantas peças sobraram. Depois você vai fazer a mesma coisa. Você vai montar o tabuleiro e quem vai jogar sou eu. E aí eu vou capturar até o momento que eu não consegui fazer uma captura. Boa noite aí a quem chegou depois, Suzamar e etc. Então, muito legal essa batalha de damas. Na outra aula, eu também comentei com vocês sobre por que, que a gente só fala no valor das peças na aula do cavalo, tá? Exatamente para os alunos não pegarem e começarem a querer, assim, tá jogando com o amiguinho e ficar querer contar os pontos. Fica assim, eu já tenho 7 pontos, o outro já tem 10. Porque aí, aquela atenção no jogo, naquele primeiro momento que a gente tem como principal objetivo ele fixar o movimento daquela determinada peça, naquele momento a gente ainda não quer que ele treine a elaboração de planos. A gente quer que ele aprenda o movimento da torre, que ele aprenda o movimento do bispo, que ele aprenda o movimento da dama. É lógico que ele vai começar a montar planos, mas o principal objetivo pedagógico daquela aula é ele aprender o movimento daquela peça. Então, por isso, nesse primeiro momento, a gente ainda não fala do valor das peças. E esse valor das peças a gente fala quando a gente coloca o cavalo. Por quê? Ele já sabe o movimento de todas as peças e aí ele vai começar a entender melhor quanto vale cada peça. E ele vai colocar isso no jogo de batalha de cavalos, por exemplo. Que é muito legal, joga até 4 jogadores, é igual a batalha de torres, igual a batalha de damas. Vocês viram lá no videozinho, a gente colocou para vocês, tá? Então, quem está na dúvida, não lembra como é que é a batalha de dama, batalha de cavalo, volta lá no videozinho que tem ela lá para vocês. Ok? Falei também da quantidade de aulas que vocês vão gastar em cada peça. Sugeri para vocês, ensino fundamental 1 ou fundamental 2 e médio, também gastar 2 aulas em cada peça. Tá? Primeira aula, ensina a peça, eles jogam um jogo só com aquela peça se movimentando. Segunda aula, pode botar as outras peças para jogar e só revisa como é que aquela peça se movimenta. Ok? Então, isso a gente falou na outra aula. Alguém quer falar alguma coisa? Fala comigo, Antônio. Ele só uma dúvida, eu entendi todos os pontos, né? Só uma dúvida. Com relação a um exemplo bom de uma batalha com bispo e um exemplo ruim de uma batalha com bispo. Me esclarece aí, por favor. Um exemplo bom de uma batalha com bispo é você botar os 2 bispos, o branco e o preto. Uhum. Porque E os peões? os peões, você pode botar no primeiro jogo de batalha de bispos, na primeira aula que você ensinou batalha de bispos, você pode botar só os 2 bispos. Vamos imaginar, por exemplo, Fundamental 2. Você bota os 2 bispos e coloca as outras peças todas aleatórias, brancas e pretas, misturadas pelo tabuleiro. 2 bispos, um de cor branca, um na casa branca, outro na casa preta, 2 bispos de cor preta, um na casa branca, outro na casa preta. Inclusive, pode botar os bispos já na casa que eles começam. Primeira aula de bispos. Quem capturar mais peça ganha, independente da cor. Tranquilo, jogo super legal de jogar. Exemplo ruim de batalha de bispos. Você querer colocar, por exemplo, 4 crianças para jogar, porque um vai ter bispo de cor branca, o outro vai ter bispo de cor preta. Aí, se tiver mais peça na casa de cor branca, você já se enrolou, porque aí a chance daquelas crianças que têm o bispo da cor branca ganhar é diferente. Então, e como você quer trabalhar que um bispo não muda de cor, é importante isso, a diagonal nunca vai mudar de cor, só se for uma linha torta, como a diagonal torta. Eu até brinco, falo muito assim, que as peças não fazem curva. Adoro falar para os meus alunos, as peças não fazem curva. Agora, por exemplo, se vocês forem trabalhar no Fundamental 1, vocês podem botar, por exemplo, um joguinho simples.
Vocês colocam as peças, dois bispos, por exemplo, de cor branca, um na casa branca, outro na casa preta, coloca algumas peças pretas pelo tabuleiro e eles têm que capturar aquelas peças pretas. Pode ser também, você pode botar algumas peças brancas na frente para atrapalhar eles a andar com os bispos, terem que desviar, tipo assim, vamos imaginar, tá trabalhando com Fundamental 1, você pega uma tampinha e fala assim, essa aqui é a casca de banana, vou colocar a casca de banana. Você tem que capturar as peças sem passar pela casca de banana, por exemplo. Fundamental 1, você pode fazer isso, que eles gostam bastante. Fundamental 2 já não precisa, pode já fazer um jogo 1 contra 1, que é melhor, tá? Respondido? Sim, ficou claro. Obrigado. É muito legal quando você ensinar o bispo, vocês pegarem, quiserem já estar ensinando no ensino fundamental 2 ou no médio, mostra para eles quantas casas os bispos andam. Você tem um tabuleiro de 64 casas. Esse tabuleiro tem vários quadrados. Tem o quadrado de fora, o quadrado, se você entrar uma casinha para dentro, o quadrado, se você entrar mais uma casinha para dentro, o quadrado, se entrar mais uma casinha para dentro, e até ficar aquelas quatro do meio. Então, você tem vários quadrados. Você pode pegar com seus alunos e colocar um bispo no quadrado de fora e perguntar para eles. Isso você faz no quadro. Quantas casas o bispo anda, ele pode se movimentar quando ele está no quadrado de fora? Eles vão olhar e vão falar 7 casas. Aí vocês pulam com o bispo para uma casa mais para o meio, para o quadrado, para o segundo quadrado. Aí eles vão observar que o bispo anda para 9 casas. Aí, se vocês botarem mais uma casa para baixo, para dentro do tabuleiro, vocês vão observar que o bispo anda para 11 casas. E se botar naquelas 4 casinhas do meio, vocês vão observar que o bispo anda para 13 casas. Isso é legal fazer isso, principalmente no Fundamental 2. No Fundamental 1 não é tão importante no início, não. Mas você está lá no 5º ano, ou então que eles têm já 10 anos, ou no Fundamental 2 e médio, é legal mostrar isso do bispo. Por quê? Você mostra a importância do meio do tabuleiro no jogo xadrez. Isso lá na frente vai fazer uma diferença muito grande para eles. Eles vão começar a entender que aquele meio do tabuleiro é muito importante. Mas aí você também vai mostrar para eles, ó, quando as suas peças estão no meio, elas atacam mais lugares, mas elas também sofrem mais ataque. Né? Imagina você pegar, ficar na sala de aula, no meio da sala de aula e falar para as crianças, ó, todo mundo tem chance de jogar uma bolinha de papel em mim. A chance da maioria acertar a bolinha de papel é grande. Da mesma maneira que se você estiver no canto da sala, pouquíssimas crianças vão acertar a bolinha de papel em você. Então, você mostra aqui, ó, quando eu estou no meio, eu sou alvo de mais ataques. Quando eu estou na beirada do tabuleiro, eu sou alvo de menos ataques. Porém, se eu tiver com a bolinha na mão, quando eu estou no canto da sala, eu tenho maior dificuldade para acertar quem está lá do outro lado. Mas quando eu estou no meio da sala, eu tenho uma maior facilidade para acertar todo mundo da sala. Isso é legal mostrar isso para eles, tá? Eles começam a imaginar, a montar ideias ali, começam a perceber essa importância do meio do tabuleiro. Ok? Vamos lá. Estamos falando em jogos adaptados por motivos muito claros. Por exemplo, eu tenho lá uma escolinha de futebol. Aí uma mãe chegou para mim lá, eu queria matricular o meu filho na escolinha de futebol. Tá bom, mãe. E aí o filho lá entrou. E o menino nunca jogou futebol na vida. Aí eu vou chegar na primeira aula que aquele menino vai jogar lá, eu vou virar e vou falar assim, ó, nós vamos fazer um coletivo aqui, vai jogar aqui 7 contra 7. Aquele menino não vai voltar na sua escolinha nunca. Nunca mais ele não vai querer jogar. Por quê? Porque ele não sabe como chutar uma bola, ele não sabe como é que toca, ele não sabe para onde ele tem que correr. Ele não, quando alguém tocar a bola para ele, se ele conseguir parar a bola, quando alguém chegar perto dele, ele vai perder a bola. Então, vai ser desmotivante. Por que a gente fala em jogos adaptados? Se a criança chegasse na escola e eu chegasse na primeira aula, ó, essa peça anda assim, essa peça anda assim, essa peça anda assim, essa peça anda assim, essa peça... Agora vamos jogar. Chegasse na segunda aula, ó, cheque é quando ataca o rei, checkmate é quando ataca o rei, ele não tem saída. Agora vamos jogar. Quem dá checkmate ganha. A aula de vocês vai durar um mês. Depois de um mês, vocês já vão estar apanhando dos alunos, não é apanhando fisicamente não, tá? Vocês vão estar apanhando dos seus coordenadores,
vocês vão estar apanhando dos pais que vão reclamar de vocês, e ninguém nem vai querer. Quando vocês falarem assim, aula de xadrez, as crianças vão falar assim, ah, não. Então, é muito importante, antes de vocês ensinarem as peças todas, irem devagar. E esses jogos adaptados, o que eles fazem? Eles fazem as crianças criarem gosto pelo xadrez. Então, a criança ela vai perceber que o xadrez não é parado, que o xadrez não é chato. E o legal de vocês, dos jogos adaptados, é que muitos dos jogos adaptados, eles envolvem não somente raciocínio e estratégia. Alguns jogos têm o fator sorte. O que o fator sorte faz no... O que o fator... Vou pergunta para vocês, vamos ver quem responde. O que o fator sorte vai ajudar a gente no ensino do xadrez? Pode responder errado, mas não responder é muito ruim. Alguém? Vai, o Júnior primeiro. Quer falar, Júnior? Tá pensando? Sei lá. Vamos lá. Ah. A questão da sorte sei lá, é muito relativa. Vai depender, talvez, de uma jogada que você tem. Eu acho que é bem complicado. Depender da sorte, ou ver o que a sorte pode levar. Não é? Porque a gente vê relacionado aí sorte, por exemplo, um jogo de loteria, uma coisa, mas assim, quando você joga com outro, depender da sorte é bem complicado, porque você já está jogando com outro e outro tem uma habilidade, tem uma condição bem complexa até saber esse negócio da sorte. Para mim, eu acho. O Antônio, fala comigo. A sorte é favorável para ensinar os alunos o xadrez, por quê? Porque aquele aluno não vai se sentir mal. Não, eu não sou burro, né? Eu posso ganhar de outra pessoa também. Eu acho que não, isso aqui é só para gente inteligente. Não. Tem o fator sorte, estratégia. Eu posso ganhar dele também. Se ele der alguma bobeira aqui, eu posso ganhar dele. Então, o fator sorte é bom por causa disso, né? O aluno fica mais motivado a querer jogar o xadrez. Não é só um jogo 100% intelectual. Gislaine. Eu acho que o fator sorte num jogo de raciocínio, ele é absolutamente irrelevante. Porque relevante ou irrelevante? Ele é irrelevante, porque é um jogo de estratégia, para começar, é competitivo. Mas é um jogo de estratégia. Vence quem elaborar a melhor estratégia. Então, o estrategista não depende de sorte, ele depende de estratégia, depende dele mesmo. Então, vamos lá. Beleza, eu escutei o que cada um falou, mas vamos pegar um pouquinho aqui do que a Gislaine, vou falar aqui. Já pensou se eu pegar um jogo, criar um jogo, e que se eu tiro umas cartas, e aquelas cartas que eu tirar são as peças que eu tenho que capturar. Aí eu estou jogando contra você, Gislaine, e eu tirei 3 peões, e você tirou uma dama, uma torre e um bispo. Quem vai ganhar esse jogo? Provavelmente. Heloísa, quem vai ganhar esse jogo? Eu? O peão acaba sendo as peças, a linha de frente dos jogos, as linhas de frente. Mas isso não é sorte. Você tirou as cartas, eu tirei, foi o que coube para cada um. Você vai fazer a melhor jogada a partir do que você tem. Eu acredito que sorte é muito aleatório. Então, eu vejo sorte muito como de uma forma muito aleatória. Então, sim, o jogo de estratégia ele não é aleatório. Tá, mas calma aí, vamos lá. Professor. Oi. O senhor me permite uma parte? Claro. Sebastião Júnior, CPMG, RTA. Nesse jogo adaptado, o qual o senhor está citando, logicamente, sim, terá o fator sorte pela questão da própria estratégia do jogo, que supostamente a dama ela é mais
ela é mais protegida, ela tem maiores recursos do que os peões. Bom, no meu ponto de vista. Sim, Né? tem menos dama também, né? Só tem uma, o peão tem 8. Então, nesse ponto, eu acho que a sorte ela é favorável a quem, no caso aí, no tirar das cartas, né, o senhor teve uma sorte a mais de não ter tirado a carta da dama, porque supostamente ela será mais protegida e com maior grau de dificuldade para ser capturada. É isso. Assim, professor, eu fazendo uma pergunta para você, a sorte estaria para ganhar o jogo aí, nessa condição das cartas? Sim. No caso, olha só, a sorte ela vai entrar aí Ou só como... mas é um fator probabilístico também. Sim, no caso aí foi sorte mesmo de eu tirar cartas que são mais fáceis de ser capturadas, peças. E isso, como que eu posso usar isso a meu favor? Eu posso pegar o que o Antônio falou. Eu tenho, às vezes, algum aluno dentro da sala de aula que tem uma dificuldade de aprendizado maior do que o outro. E que ele só perder na sala de aula pode fazer com que ele se desmotive. E aí, quando eu pego esse aluno e crio um jogo que envolve sorte, eu, às vezes, dou uma chance para esse aluno ganhar. E aquilo pode motivar aquele aluno a ele perceber que ele é capaz, para ele se motivar mais, ou ele querer se dedicar mais. Ou aquele aluno que é especial e que não vai ganhar de ninguém. E aquele dia, ele vai chegar em casa para os pais dele falando que ele ganhou. A gente pode achar que aquilo não vai fazer muita diferença na nossa vida, mas na dele vai. Então, esse fator sorte nos jogos adaptados também é importante no processo de ensino-aprendizagem. Criar jogos que envolvem sorte é importante também. Sabe aquele menino que ganha de todo mundo e que, eu sou bonzão, isso aqui Às vezes é legal fazer ele perder. Mas, poxa, fazer ele perder para mim, mais que obrigação na cabeça deles, né? Pô, eu perdi com meu professor, tudo bem, tá dentro do normal. Mas quando você faz ele perder para um amigo que ele sempre ganhou, talvez isso motive o amigo e faça ele, tipo, baixar a bolinha, vamos dizer assim. E talvez o amigo também, ele diga para o amigo, né? Ah, você foi pura sorte. Sim, mas aí quando ele virar para o aluno e falar para o outro assim, você ganhou por sorte. Aí o outro pode responder assim, ou o próprio professor, mas a sorte não estava envolvida nesse jogo? Claro. Então, pronto. Você podia ter tido a sorte. Então, mas o legal é que você motiva aquela criança. Agora, vamos lá. Temos uma coisa muito importante nesse momento. Nós vamos falar aqui sobre tempo de execução de uma atividade. Tá? Como que a gente vai usar esse tempo de execução para escolher a nossa atividade? Por exemplo, se eu pegar um jogo que o tempo de execução dele é longo, por exemplo, uma partida vai demorar muito tempo, eu não posso usar esse jogo numa aula que eu gastei muita parte teórica. Por exemplo, imagina, gastei lá 30 minutos de parte teórica por algum motivo. Ou porque eu só tive 15 minutos de aula e o diretor da escola foi lá falar com os alunos antes, ou porque teve alguma coisa na escola que os alunos já chegaram 15 minutos depois para minha aula. Não importa o motivo. Mas se a gente vai ter pouco tempo de aula prática, a gente não pode pegar um jogo de execução longa. Primeira coisa. Segunda coisa, se nós temos um jogo de execução longa, eu não posso colocar muitas crianças para serem os árbitros. Eu adoro e é muito bom, muito positivo vocês colocarem os alunos para serem os árbitros. É importante os alunos serem os árbitros. Por quê? Quando os alunos entram como árbitros naquele jogo, naquela atividade, eles criam responsabilidades. E aquelas responsabilidades, eu não vou ajudar eles somente
para querer controlar a sala. Além deles ajudarem vocês no controle da sala e perceber que quando ele estiver jogando, ele não pode fazer muito barulho porque atrapalha, porque ele vivenciou isso como árbitro, também vai ajudar eles a aprenderem o jogo, porque eles estão olhando tabuleiro por tabuleiro, vendo se alguém fez coisa errada. Isso vai ajudar no processo inteiro. Então, se você está jogando um jogo lá de tempo de execução curto, por exemplo, batalha de bispos. Batalha de bispos, tempo de execução é curto e médio. Pode botar lá 3 árbitros na sala. Tá? Agora vai jogar lá batalha de cavalos. Eles demoram um pouco mais a andar com o cavalo. E eles ficam pensando, porque eles querem capturar a peça que vale mais ponto. Já não bota 3 árbitros na sala, bota um árbitro só. E agora uma coisa muito importante nesse processo de... Quando a gente está falando aí dos jogos adaptados acabei de ensinar o cavalo. Eles acabaram de fazer 2 aulas com o cavalo. A primeira, batalha de cavalos. A segunda, um outro jogo com o cavalo que vocês escolheram. O que eu faço depois? Isso é muito importante. Quantas aulas eu vou gastar? Independente se vocês estão com Fundamental 1, ou se vocês estão com Fundamental 2, ou com médio, ou com adulto, antes de vocês entrarem em lances irregulares, cheque e checkmate, fiquem umas 2 aulas só jogando. Só jogando o jogo adaptado. Jogo que trabalha o movimento de todas as peças. O que eu gosto de fazer? Eu pego... Olha, agora eu vou apanhar, tá? Agora eu vou apanhar de vocês. Eu gosto de pegar a primeira aula lá com eles, quando acabei de ensinar o movimento de todas as peças. Eu vou lá, boto a velha do xadrez, ou então eu coloco lá o restão 1. Nesse momento online eu adorei fazer o restão com eles. Coloco esses joguinhos lá para eles. Foram lá, praticaram esses jogos, brincaram bastante desses jogos, 2 aulas com esses jogos. Eu chego na minha 3ª aula, eu levo eles para a quadra da escola. Monto um circuitozinho simples, porque eu não quero que demore a fazer um movimento. Eu quero que eles façam um movimento rápido. Eu quero que eles joguem o máximo possível. E boto o seguinte objetivo, para eu apanhar agora. O time que capturar o rei ganha. Ô, Mário. Capturar. Oi. Eu falei o tempo inteiro para vocês. O rei não pode ser capturado. E aí eu viro para vocês e falo assim, deixa eu ver, ó, vocês estão lá, ó, 1, 2, 3, com mais 12, 15, 16, 17. Vocês estão mais ou menos na 18ª aula do ano. Para uma turma que nunca teve aula de xadrez. E essa turma escuta, você está na 18ª aula do ano, e essa turma escuta desde a sua 5ª aula que não pode capturar o rei. Aí eu viro para eles e falo, quem captura o rei ganha. Pode. Jogo adaptado? Exatamente. Aí o que vocês precisam falar muito para eles? Olha, isso é uma regra específica. É uma regra do dia, que ela tem um objetivo pedagógico. Qual é o objetivo pedagógico desse momento? Além de vivenciar as peças, eles vão começar a montar planos de quê? De como atacar o rei. E de como defender o rei. Sabe em qual momento que isso vai ajudar? Na aula seguinte, quando eles forem falar de... Quando você for falar de lance regular e de cheque. Perceberam como o objetivo pedagógico fez com que eu deixasse eles capturarem o rei? E o circuito? Circuito vocês fazem o que vocês quiserem. Vai quicando a bola, vai tocando a bola de um pé para o outro, vai correndo de frente, voltando de costas, vai fazendo um zigue-zague em cone. Escolham, brinquem, vivenciem. E isso vai ser muito produtivo para vocês. Beleza? Vou convidar agora o meu amigo Leandro. O Claudionor já vai falar com vocês, mas o Leandro vai mostrar para vocês aqui uma coisa bem legal que eu acredito que vocês vão gostar bastante. E depois o Claudionor vai falar com vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou estar aqui do lado do Leandro. Aproveita. Só uma colocação, professor. Pode? Então, e já que é sempre falado sobre a nomenclatura, né?
a forma com que você expõe a nomenclatura do xadrez, falando sobre o capturar. Nos jogos adaptados, se nós trocarmos a palavra capturar por segurar o rei, se nós falarmos segurar o rei, já que a gente não iríamos contrariar a nomenclatura do xadrez e estaria também sendo adaptada a nomenclatura para esses jogos adaptados. Nesse jogo que eu falei que é capturar o rei? Isso, professor. Isso, nesse jogo. Só mudar a nomenclatura para que não confunda a cabeça dos alunos, né? Nesse sentido. Aquela pessoa que conseguiu atacar o rei e segurar o rei na vez dele, né? Como se fosse capturar o rei, ganha. Pode ser. Perfeito. Ótimo. Você começou a ser professor, viu? Boa. Gostei. Por nada, professor. Que isso. A sua ajuda que é muito valiosa, né? A gente vai criando expectativas, principalmente já estou pensando aqui numa brincadeira de pega-pega, né? A gente colocar o xadrez adaptado dessa forma aí, entendeu? O Leandro está aqui do meu lado, estou olhando para ele. Leandro, já pensou o seguinte, cara? O pegador... Ó, obrigado aí. Quem que falou comigo? Professor Sebastião Júnior, CEPMG-RTA. Sebastião Júnior. Olha só, a minha cabeça fica maluca. Vou olhar até para o Leandro, não vou nem olhar para vocês. Leandro, pique-pega. O pegador que pega um aluno, uma criança, ele corre no tabuleiro para fazer para capturar, fazer um lance no tabuleiro. E aí ele captura uma criança do outro time. Aí quem vai correr? A galera do time dele. A criança do outro time tem que pegar alguém para fazer um lance. Maneiro, dá para fazer isso aí, ó. Comecei, ó, gostei, hein? Vou começar a pensar melhor nisso aí, ó. Mas é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês imaginem, que vocês criem. Criativos vocês são. Show? Se mais alguém quiser falar, estou aqui. O Leandro está aqui do meu lado. Vai entrar aqui no meu lugar para mostrar duas coisas para vocês. Boa noite, turma. Tudo bem? Boa noite. Vocês? Joia. Olha só, hoje eu convidei o Claudio Honor, da Federação Goiana. Ele fez a primeira fala com vocês lá no início do curso, né? Para conversar um pouquinho, para falar para vocês o que está, como é que está esse momento da parte de como colocar na prática o xadrez nas escolas de vocês. E eu pedi para ele apresentar diretamente para vocês o que está acontecendo, qual o contexto. E eu acho que é muito importante esse momento, porque vem coisas bem pontuais aí, e a gente está contando com o Claudio Honor. O Claudio Honor está fazendo uma revolução na Federação de Xadrez do Estado, e justamente fazendo o que precisava ser feito, que é buscar a parceria com as escolas e com o Estado. A gente precisa do apoio público para o xadrez acontecer, e precisa estar dentro das escolas para a gente ter o volume. E o Claudio Honor está provocando toda essa mudança no xadrez do Estado, e eu pedi para ele conversar com vocês hoje, tá? Claudio Honor, você pode, se precisar, se quiser, compartilhar sua tela para o pessoal acompanhar a sua fala, tá bom? Perfeito. Obrigado, Leandro. De nada. Gente, antes de mais nada, eu quero externar a satisfação que a federação tem em proporcionar esse curso para vocês. Vocês vão ser os multiplicadores do xadrez em Goiás. Quarta-feira passada, a gente teve um jantar de apresentação dos projetos da federação, e até foi adjetivado assim de forma: tiro de canhão. Foi um tiro de canhão porque a gente teve 5 vereadores presentes, nós tivemos representantes de bancos, nós tivemos a SEDUC representada, o Leandro, tive o prazer, eu não conhecia, eu conheci o Leandro só de ouvir falar e por telefone. Tive a grata satisfação de conhecer pessoalmente o Leandro. Alguns professores compareceram, né? Tivemos a professora Gislaine e a professora... Eu estou ficando velho, esqueço. A Gislaine me chamou a atenção pela emoção que ela externou com o curso que ela está
que ela está tendo, né? Thalita, não foi? Foi a Thalita? Thalita. Thalita, a professora Thalita, e mais um aluno. Ela levou o aluno lá, foi muito legal. E o que acontece? Uma das pedidas da Secretaria de Educação, isso é uma pedida do Ítalo, e você já deve, quem trabalha na Secretaria sabe, que deve ser apresentado um projeto para que a carga horária de vocês seja contada, para que você não tenha que dar aula extracurricular, né? Então, tem que ser apresentado o projeto para a secretaria, quando for aberto o edital. Alguém não tinha conhecimento disso? Pode falar. Eu acho que todos tinham, né? Que é aberto um edital, foi aberto um edital no início do ano, e vai ser aberto outro agora final de setembro, outubro, e aí vocês vão ter que apresentar o que vocês vão colocar na escola, a sala de aula. E daí eu peguei o professor Ednilson, que também faz aula com a gente, ele já tinha apresentado na SEDUC. Então, há necessidade de vocês apresentarem este projeto, que eu vou abrir aqui agora, deixa eu só abrir aqui, só um minutinho, para que vocês usem como exemplo, que vai ser o geralzão. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Em tratativa com o Leandro, nós vamos usar a tática de guerra. Não sei se vocês sabem, eu sou militar, né? Pode não estar apresentando a tela, não. Não, eu já vou apresentar. Ah, tá. Como bom militar, a gente usa a tática do bigorna e martelo, né? Aquele choque. Vocês vão apresentar o projeto de vocês e a federação vai apresentar o projeto dele. Fecha o círculo. Então, deixa eu ver aqui. Uma janela, essa daqui. Está aparecendo aí, não? Sim, sim. Agora está, né? Assim. Então, esse aqui é o anexo 1 do edital. Então, ele vai lá, o nome do proponente, modalidade, carga horária, CRE, unidade educacional, proponente do projeto, as considerações, o objetivo geral, o público-alvo, o conteúdo, né, todo o conteúdo esmiuçado aqui, cronograma de realização das atividades, metodologia de execução do projeto, quadro horário e os recursos materiais, certo? Agora, eu vou apresentar o modelo do professor Ednilson. Ele está aí, não? Ednilson, está aí? Eu acho que ele vai assistir aula depois. Tá, ok. Então, aqui vocês vão ver o projeto que a gente vai disponibilizar, o Ednilson autorizou a gente disponibilizar para vocês. Então, vai lá, identificação, nome do projeto. Ele colocou o projeto tabuleiro. Aí cada um coloca o nome que achar melhor. A categoria xadrez, carga horária 14 horas, número de alunas, 40 alunos, duração de junho a dezembro. É do CRE de Itubiara, né? O Colégio de Itubiara, município Bom Jesus, Colégio Militar Pastor José Antero Ribeiro, Ednilson Pereira da Silva. Esse é o autor do projeto. Ele apresentou esse ano. Eu não sei em que pé que está. Depois eu até estou devendo para o Ednilson, que eu vou falar com o Ítalo, para ver em que pé que está esse projeto dele aqui. E aí ele tem a apresentação, né? Aqui é aquela injeção de linguiça, né? Você vai dizer o que é o seu projeto, tá ok? O objetivo geral é desenvolver ações esportivas, educacionais, culturais,
visando a efetiva participação e envolvimento da coletividade, com ações focadas na implementação e melhoria da qualidade de vida e diminuição da evasão escolar. Ele colocou o público-alvo dele, que é o vespertino e o matutino, então ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 turmas. Aqui é o conteúdo programático. O que eu aconselho a vocês a fazerem? Colocar o conteúdo que vocês estão aprendendo durante o curso, né? Com o sistema X. Tá ok? Claudio Honor, mas nós vamos dar uma padronizada para isso, pode deixar que essa parte a gente faz daqui. Tá? A não ser que alguém, claro, é um modelo, né? É uma sugestão. Sim, Aí essa exatamente. parte do conteúdo, de aula, a gente vai padronizar aqui e disponibilizar para vocês. Aí fica como sugestão. Entendeu? A gente já tem isso aqui. Eu já tenho o conteúdo programático todo pronto. O que vocês podem trabalhar em 6 meses com a turma? Entendeu? Aí eu vou deixar isso tudo já desmiuçado para vocês. Aí vem o cronograma de... Estou ouvindo. Aí vem aqui o cronograma de realização das atividades, atividade esportiva, a metodologia. Tudo isso é o que vocês estão aprendendo agora. E o que é mais importante que eu visualizo é o quadro horário, né? Então, todo esse material ele vai estar disponibilizado na plataforma para vocês. Os tabuleiros, né? As mesas que já existem disponíveis na escola e a avaliação. E a referência bibliográfica, né? Solicito que coloquem a referência Sistema X. Então, é como o Leandro estava falando. Como o Leandro estava falando, isso daí é um modelo para vocês terem um norte a seguir. Então, eu, pessoalmente, e palavras do Ítalo, os projetos de xadrez que chegarem lá, todos serão autorizados. Tá ok? Então, eu solicito a vocês que já comecem a trabalhar nesses projetos, para que assim que for aberto o edital, isso já chegue na Secretaria de Educação. Antes disso, o projeto da federação já vai estar na secretaria. Quando de vocês chegarem, vai casar os meios, né? Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu já abro aqui, a federação está abrindo, só está faltando uma agenda da secretaria para a gente assinar o termo de cooperação mútua entre a federação e a Secretaria de Educação. Tá ok? Pessoal, era isso muito rápido que eu tinha para trazer a vocês. E agora eu fico aberto aos questionamentos que, porventura, vocês tenham. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem. Professor, eu sou da época do ProEx, você lembra? Os projetos que eram executados na parte esportiva. E seguia, né, um modelo bem tradicional de projetos, seguindo... Porque nós somos horistas, né, professor? Sim. Então, e justamente eu observei aí, são 14 horas aulas, né? É o máximo que a secretaria aceita, eu acho, por carga horária de projetos. E a questão é o seguinte, nós trabalhamos naquela época, uns 20 anos atrás, e esses projetos eram realizados semestralmente, e nós tínhamos uma grande dificuldade justamente na questão da mudança de semestre. Não tínhamos o pagamento de férias, ou no período de janeiro, fevereiro, onde tinha todo aquele trâmite burocrático para aprovação da continuidade, né, do projeto. O senhor pode me explicar como será essa questão da aprovação, se é um projeto continuado, porque até então nós estamos vendo aí que é um projeto inicial de
demanda para o aprendizado do xadrez, né? E logo na sequência, depois desses 6 meses, com certeza teríamos o aperfeiçoamento. E eu gostaria de saber se teremos essa segurança de fazer o projeto e termos a continuidade da extensão dessa hora-aula no nosso vencimento. Exatamente essa é a importância da apresentação do projeto, porque em reunião com o Ítalo, com o pessoal da secretaria, eles me colocaram isso. Eu não sei se é assim. Veja, eu tive apenas 3 projetos de xadrez apresentados, palavras do pessoal da secretaria. Então, apenas 3 apareceram lá. Aí eu falei para ele, eu falei, olha, para o Desporto Educa, eu lhe prometo que pelo menos 64 projetos vão estar apresentados lá. Nem que eu tenha que pegar com os professores e de município a município pegar o projeto e eu mesmo levar lá. O xadrez, ele está começando a ter o seu reconhecimento como ferramenta pedagógica agora. E esse é o momento da gente incluir o xadrez nas escolas. Como eu costumo dizer, a gente dificilmente vai, se Deus quiser, a gente vai tirar um GM, um grande mestre internacional, um mestre internacional, um mestre FIDE. Mas os benefícios do xadrez, eles vão permanecer com as crianças. No curso que eu ministrei com a Secretaria de Educação no primeiro semestre, teve um depoimento de um professor que estava falando de um aluno que tinha lábio leporino e um outro que tinha hiperatividade. O xadrez foi introduzido. Aí autoestima, disciplina, e é isso que a federação vai lutar. Vocês sendo o braço estendido da federação, o que eu posso prometer é que tenho a certeza que com a assinatura do convênio, eu vou ter força de ir lá na secretaria e dizer, olha, está acontecendo esse problema, o projeto está andando, mas a carga horária não está sendo paga, ou não está sendo reconhecida, né? Aí vocês trazem um problema para mim e eu levo para a secretaria, né? Prometer que vai tudo com as mil maravilhas, eu não tenho como. Infelizmente, o que eu posso dizer é que eu vou correr atrás. Tá ok? Claudio Honor, tem algumas pessoas que pediram para falar. Eu vou seguir aqui quem já levantou a mão para poder ter alguma lógica, né? Tá ok, você que manda. A Suzamar pediu para falar primeiro, deixa ela falar agora, ou ele, eu não estou conseguindo identificar quem que é, acho que é ela, né? Boa noite, sou eu. Eu estou impossibilitada de ligar a câmera nesse momento, mas boa noite a todos. Boa noite, Claudio Honor. Boa noite, Suzana. Suzamar, professor Ednilson, eu sou de Bom Jesus, nós trabalhamos no mesmo colégio, eu e o professor Ednilson. E ele me falou muito bem do curso que ele já tinha feito, né, com o senhor, e passou para mim realmente, e inclusive pediu para a gente trabalhar em conjunto, né? Para eu apresentar todas as técnicas que eu aprendi assim, da parte do xadrez pedagógico, para a parte, né, que ele já tinha tido conhecimento. E aí, realmente eu quero que esse projeto deslanche, porque é algo que vai trazer muita motivação para os nossos alunos. Inclusive, eu já pesquisei, vários alunos já sabem, têm um pouco de conhecimento, têm interesse, que é o que eu acredito que seja mais importante, né? Tem vontade de aprender. E ele até tinha me falado que está aguardando retorno, né? Eu não sei a que pé está também esse projeto, mas seria muito importante que ele saísse do papel. E nós vamos trabalhar em conjunto. Eu vou passar para ele as técnicas que eu vou aprender, porque eu não sou da área de educação física, né? Ele é professor de educação física. O meu intuito era aprender algumas técnicas para trabalhar na minha área também, né? Como recurso pedagógico, eu percebi que vai ser bem válido. Mas eu achei muito importante os nossos alunos aprovarem e estão ansiosos. Haja visto que o nosso colégio não tem material, por enquanto, para ser trabalhado. E talvez, né, era necessário a gente apresentar esse projeto até por questões de verba, não é isso, professor? Exatamente. Eu não sei se vocês sabem, mas a SEDUC está num processo de licitação para compra de material, né?
Inclusive, eu fui questionado qual era o material ideal e necessário, e eu passei o material que eu vejo que é o melhor para vocês ensinarem. Eu estava até vendo umas fotos, uns tabuleirozinhos simples. A gente consegue ensinar xadrez até com tampa de garrafa, né? Eu já vi isso daí. Mas o material que vai chegar vai ser muito bom para vocês. Então, apresentar o projeto é bom porque incita o gestor a dizer assim, olha, não tem só 3, eu tenho 64 projetos apresentados aqui. Então, há uma maior importância, há uma maior relevância no assunto. Então, por isso que eu peço encarecidamente a vocês que trabalhem esses projetos e apresentem lá, né? Porque senão o que me foi colocado é que não entra nem na carga horária de vocês. Eles vão ter que dar aula extracurricular. Pô, não é o caso, né? Legal. Claudionor, agora, acho que respondeu, né, a Suzamar. Luiz Fernando agora. Sim, obrigada, professor. Luiz Fernando, pergunta? Você está mutado. Eu acho que ele... Vou pular, hein? Vou para o Mário César, então, pode perguntar, se fazer sua pergunta, depois o Fernando volta. Tá, obrigado. Mário César, CPMG de Goiatuba. Nos projetos da SEDUC relacionados com outros esportes, no caso, né? Parece que tem um requisito assim de que seja o professor de educação física fazer o projeto e que ele não tenha aulas com outras disciplinas a não ser educação física. O senhor sabe se no xadrez isso também se aplica? Isso aí eu tava discutindo com o pessoal da SEDUC, que isso aí está em estudo, e provavelmente ele vai entrar exatamente como ferramenta pedagógica e não somente como aula de educação física, né? Porque, inclusive, o xadrez entrou na LDB agora, está numa transição, a gente não sabe como que é. Vocês estão vendo o sistema X que não é só como esporte que o xadrez entra, né? O xadrez entra em outros assuntos. No outro curso que a gente ministrou lá atrás, era português, xadrez com química. Apresenta o projeto e me manda uma cópia, e aí eu vou trabalhar junto com a SEDUC esse assunto aí. Porque é muito diversificado o xadrez, né? Podemos trabalhar muita coisa. Estava vendo ainda agora, o pessoal estava querendo, achei maravilhoso, pique-esconde, né? Pega e esconde. Achei muito legal. Dá para trabalhar muitas coisas, né? Educação artística. Ô, Mário, essa discussão já é bem antiga. Eu fui convocado como técnico da seleção brasileira 2 vezes em sul-americanos, e a minha formação não é educação física, né? Os professores de educação física ficaram loucos, né? Porque, como assim, né? Mas porque aí, justamente nos Jogos Sul-Americanos, para o xadrez, não era obrigatório ter o CREF. Os Jogos Sul-Americanos, você poderia ser um profissional de outra área. Porque já está... Né? Eu acredito que, com o tempo, o Conselho de Educação Física vai olhar mais para o xadrez e vai falar, não, peraí, vamos o xadrez como esporte, porque nas faculdades de educação física os alunos não têm nada sobre xadrez, né? Tradicionalmente falando, algumas têm, uma exceção ali, mas normalmente não tem. Então, eu acredito e desejo muito que, com o tempo, o xadrez esteja presente na graduação de pedagogia e de educação física, porque é uma ferramenta pedagógica e é também um esporte, né? Tá bom? Tá bom. O Luiz Fernando, não sei se ele voltou. Vou chamar o outro. A Gislaine, né? Gislaine, depois da Gislaine, o Luiz Fernando, se ele estiver voltado aí. Claudionor, boa noite. Boa noite. Eu acho interessante, e eu não me recordo o nome do professor que estava falando. Eu gostaria de me recordar e não consigo agora. Ele estava falando sobre a questão do projeto, quando a gente faz os projetos e manda para a secretaria, a questão da remuneração, né, como a gente recebe
pelas aulas do projeto. A questão, você falando, trabalhar junto à SEDUC, se empenhar em trabalhar o projeto, ser trabalhado, é interessante para nós, professores, em questão de carga horária, é importante. Eu tenho formação na área de educação física, e mesmo não tendo visto xadrez na faculdade, é um interesse que eu tenho, porque é um gosto meu. E a escola me apoia muito nisso, né? Todas as escolas que eu passei nesses 20 anos que eu tenho de SEDUC, eu nunca fui barrada em nenhuma escola na questão do xadrez. Eu não tenho conhecimento mesmo, o técnico, aquele conhecimento técnico necessário. Mas na construção do projeto, quando a gente apresenta um projeto, a própria SEDUC, ela acaba criando condições que muitas vezes desmotiva o professor em qualquer projeto. Para início de conversa, quando a gente apresenta um projeto, ele é apresentado em janeiro, um dos critérios é que você só recebe por esse projeto, são projetos de 7 horas ou 14 horas. São só esses dois, não tem uma hora variável aí. Ou você apresenta um projeto para 7 horas ou para 14 horas. Mas a remuneração do projeto é apenas de 10 meses. Você não recebe o ano. Você pode trabalhar, você não recebe o ano, você recebe 10 meses. O mês de janeiro, que nós começamos as aulas por volta do dia 14, 15, e o mês de julho, nós não recebemos. Então, quando você pega uma remuneração, mês de julho, por exemplo, que é mês de férias, nosso salário, que já não é aquele salário, né, professor, das pastas do Estado, o salário da educação é o menor. Você pega no mês de julho, que você está de férias, que você está precisando de alguma coisa a mais, você não recebe, são 14. Se você faz um projeto de 14 aulas, isto hoje, para P3, eu vou te falar do básico, para P3 equivale a mais de R$ 1.700. Então, como que você, num mês, um professor que trabalha com amor, mas trabalha por dinheiro, você está disponível para falar, não, esse mês eu não preciso de R$ 1.700 no meu salário. A questão do projeto é muito bom, mas a própria SEDUC cria dificuldades para a implantação dos projetos. É muito complicado. Inclusive, não só nos CPMGs, para as escolas públicas regulares também são excelentes, porque a gente trabalha especificidades. Você sai do contexto, por exemplo, de uma aula de educação física que é mais ampla e passa para a especificidade, que é muito bom para o aluno, mas a gente não se sente motivado na questão do projeto, porque eu não tenho condições, e acredito que eu tenha colegas que não tenham condições de falar, não, esse mês eu posso abrir mão de tantos R$ 1.000 do meu salário. Não dá. Entendeu? Você se dispôs, eu adorei sua fala agora, você se dispondo a trabalhar junto à SEDUC, isso, então, esse é um ponto a ser bem trabalhado. O professor, ele tem direito a férias, então ele tem que receber, mesmo ele não estando aula naquele mês, o projeto foi aprovado para o ano letivo, a gente tem que receber o ano letivo desse projeto. A gente, além de não receber 2 meses do ano dos projetos, a gente não recebe 13º, a gente não recebe férias, nada é incluso na aplicação do projeto. É só isso. Ô, Cláudio Honor, eu não sei o que você vai falar, mas eu vou complementar a fala da Gislane o seguinte. Gislane, nós estamos aqui para tentar organizar como a gente praticar o xadrez nas escolas. Essa questão de técnica com relação salarial e tudo mais não é da nossa responsabilidade, né? Mas eu imagino que, claro que deve haver motivos, tem motivos relacionados a vínculo trabalhista, a se pagar o 13º e férias vai incorporar depois lá na frente. Com certeza o Estado tem algum motivo para agir dessa forma, né? É claro. Então, assim, uma discussão que eu e o Claudio não vamos resolver, não.
Mas a gente está aqui para falar o seguinte, ó, como todos os outros projetos que vocês citaram, exemplo, que vocês conhecem, eu não sei se todos os outros são assim, mas esse você vai ter alguém da federação, que é o presidente da Federação do Estado, brigando para que o xadrez fique e continue, fique forte. Se acontecer, não, os professores estão desmotivados porque está tendo esse problema com o Estado, ele vai ficar, poxa, nosso projeto da Federação de Xadrez do Estado, ele acabou de conseguir emenda parlamentar para poder ter esse curso aqui, ele está investindo, está viajando para tudo quanto é lugar. Ele não vai deixar morrer, ele vai falar assim, não, vamos... Né, Claudio? Eu acho que, assim, o que a gente tem aqui agora é um esforço conjunto, mas eu tenho certeza que deve ter outro tipo de justificativa para essa fala sua. Leandro, o que eu falei é justamente isso. É que eu tenho certeza que tanto você quanto o Claudionor não conhecem a realidade de como funciona o sistema de... Exato. Cortou. Aulas dentro da SEDUC. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Sim. Tá, então eu tenho certeza que vocês não conhecem como funciona o sistema burocrático, financeiro, tudo. Mas a fala do Claudionor foi muito feliz no sentido em alguém de fora, né? O que vocês podem ter certeza é o seguinte... Uma parceria, lutar. Exatamente. Gislaine, deixa só... O que o Leandro falou é exatamente o que eu penso. Eu não vou conseguir resolver nada. Eu não sou gestor da educação. Mas vamos lá. A professora Heloísa Nogueira mandou o projeto foi aprovado, ele está em andamento, e aí, não estão pagando aquelas horas. A SEDUC não está fazendo a contrapartida. Eu, como gestor da federação, ela vai me trazer o problema, ou você, ou quem quer que tenha o problema, vai me trazer o problema, eu vou fazer um relatório, porque eu tenho um convênio assinado com a Secretaria de Educação, e aí eu vou levar, o projeto está tudo certinho, as aulas estão correndo, e os meus professores, quer dizer, os professores da SEDUC, estão desmotivados por conta disso. Como nós vamos resolver o problema? É uma outra coisa, né? Eu tenho um termo de cooperação assinado com eles. E o projeto tem que andar. Então, o que eu quero dizer é, tenham em mim um aliado. E que a federação tem em vocês o braço estendido, aquele que vai estar lá na escola fazendo o projeto andar. Se quiser me convidar para ir lá, a gente vai, a gente precisa organizar torneio. Futuramente, logo, a gente vai ter curso de arbitragem e organização de eventos. Então, a federação está correndo atrás, a secretaria vai ver que a gente está correndo atrás para a coisa acontecer. E quem quer ter fruto, tem que plantar. E regar também, não é só plantar e deixar a plantinha lá. Então, a federação vai regar, a secretaria vai regar, os professores vão regar, eles vão cobrar vocês vão cobrar eles, e assim a gente vai fechar o circuito. Tá ok, pessoal? Então, tenho em mim exatamente essa pessoa que vai lá lutar por vocês, lá, tenho certeza. Esse projeto é meu filho. É isso mesmo. Ô, pessoal, vamos deixar a Heloísa agora, que a Heloísa está com o braço levantado, até doendo o braço dela, ela está assistindo há tempo. Vai lá, Heloísa. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Heloísa, do CEPMG Hugo de Carvalho Ramos, aqui de Goiânia. Gislaine, obrigada por nos representar, né, na sua fala, que foi muito pontual. Eu não sei, a hora que o Claudionor, né, Claudionor, prazer em te conhecer, tá bom? Eu já sou uma guerreira de muitos anos da Escola de Educação Física, em que a gente já fez muito, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas eu já fui treinadora de tênis de mesa por muitos anos. Eu já tive muitos alunos representando o estado de Goiás em campeonatos brasileiros, né, no tênis de mesa. A minha escola, ela tem por volta de 3.000 alunos, gente. Então, assim, recentemente, nós somos 5 professores de educação física em que a gente desistimos
do projeto da Secretaria de Educação. Por justamente esse motivo, Gislaine. Porque a gente não tem como pagar as nossas contas com o nosso amor. A gente faz, a gente luta, a gente trabalha duro, a gente corre atrás, a gente busca parceria, mas não dá. Na hora de fechar a conta, ela não fecha. Então, o que é que nós fizemos? Optamos por ter as nossas aulas e esquecer o projeto. Claudionor, eu lamento te dizer, porque se a gente tiver a oportunidade de ter as nossas aulas, nós não vamos montar o projeto. Mas conte com a gente para disseminar o xadrez no estado de Goiás. Eu tinha muita vontade de aprender, até porque a minha menina andava muito com a filha da Kátia. A Kátia é minha amiga, não sei se você a conhece, mas era uma mãe guerreira, que ela não tinha formação em nada, a filha dela jogava xadrez pelo SESC, e ela viajava com a gente como sendo técnica da filha dela. E assim, a gente pegou uma amizade e a gente se conheceu e eu tinha muita vontade. Eu agradeço o esforço, Claudionor, do Sistema X, de estar trazendo, vai ser válido. Mas enquanto projeto, para a gente apresentar, eu não sei se vai ter êxito, tá? Mas não se desmotive não, professora. Vamos que vamos, vai dar certo. Fé em Deus. Pessoal, obrigado, Heloísa. Estava falando da Kátia, da mãe da Rafaela. Uma menina que joga muito, tá aí, representou o estado, foi campeã estadual várias vezes, né? Campeã brasileira, eu acho, uma vez também, que a Rafa, menina de ouro. Pessoal, então, eu e o Claudionor, nós vamos conversar um pouco mais depois, vamos ver o que a gente consegue ajudar na elaboração do projeto. E essas dúvidas, vamos tentar fazer o máximo para ficar o menos pesado para todo mundo. Heloísa, vamos pegar firme, vai dar certo sim. Olha, a gente está com muitas frentes atuando, insistindo. Como é que a Secretaria o Estado tem um termo de cooperação com a federação? Então, assim, é como o Claudionor falou, né? Ele vai se referir a vocês como os nossos professores, né? O meu professor está lá com o projeto dele, eu preciso dar o suporte para ele. Por que meu professor? Porque é o projeto da federação ganhando capilaridade pelo Estado, né? Né, Claudionor? Exatamente. Tá bom, gente? Então... Já tivemos outras promessas aí. Muita coisa está por vir no estado de Goiás, tenho certeza. A reunião, a Gislaine estava lá, as coisas estão acontecendo, a gente vai trabalhar, vocês vão ver que vai dar certo, pessoal. Vamos que vamos. Ok? Leandro, você vai disponibilizar na plataforma a documentação? Vou, eu quero só depois dar reler com você, né? O que você sugere que a gente... Tá ok. E aí a gente coloca na plataforma para todo mundo. Tá? Perfeito. Gente, boa noite. Boa noite, Claudionor. Obrigadão, até mais. Um abraço. Até mais. Boa noite, Claudionor. Pessoal, então é o seguinte, vamos dar continuidade ao curso de formação de professores. Por hoje, a gente vai encerrar, porque já são 8h20, mas hoje a gente já libera o próximo módulo na plataforma para vocês. Agora a gente vai ser um pouco mais técnico, tá? Agora a gente vai começar a falar um pouco mais de xadrez técnico, porque é a hora que tem que dar um pouco mais de conhecimento específico do jogo em si, de táticas. Então, esse módulo agora a gente vai falar sobre cheque, checkmate e padrões de checkmate, alguns padrões são situações comuns, corriqueiras, repetidas, para a gente poder familiarizar com essa parte de conteúdo. Então, eu vou disponibilizar, nós vamos liberar a plataforma para vocês ainda hoje, tá? E aí eu vou só fazer essa releitura do projeto com o Claudionor para liberar para vocês. Tá bom? Agradeço a todos pela participação, pela presença. Daqui a pouco eu vou mandar, daqui uns dias eu vou mandar um questionáriozinho para vocês, mas por enquanto não, vamos continuar com as aulas, né? Obrigada, Leandro. De nada. Tá bom, gente? Então eu vou encerrar. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos gestores. Boa noite. Boa noite a todos. Oi,